Oi! Pessoal, a gente vai aprender hoje algo fantástico. A longa jornada dos animais para se adaptar ao ambiente terrestre. Então vimos que nos anfíbios, eles foram os primeiros a pisar na terra. Mas esses animais eles não estavam adaptados, eles tinham problemas. Pele úmida, a fecundação era externa, na água, o desenvolvimento do filhote também dentro d'água. Então, quer dizer que quase tudo dependia da água para esses animais. E aí, essa conquista definitiva do ambiente terrestre ocorreu onde? Em que grupo de animal? Nos répteis, que é o assunto da nossa aula de hoje, tá? Que a gente vai ver agora. Vamos lá. Os répteis, como vocês estão vendo aí, eles são animais que têm a pele seca. Então, essa é a grande adaptação desses animais ao ambiente terrestre. Tem uma pele seca que vai evitar uma transpiração excessiva e, com isso, a perda de água por dessecamento. E essa pele seca é determinada por uma proteína chamada queratina. Então, a queratina é uma proteína que vai impermeabilizar a pele desses animais e, com isso, evitar essa perda de água e proteger da dessecação. Bom, nos répteis, essa queratina se apresenta de diferentes formas, através de escamas, né? Lembra das escamas lá dos peixes? Bom, tem nada a ver aqui. Essas escamas, elas são escamas proteicas, formadas por uma proteína chamada de queratina, e que a gente vai ver isso em lagartos e em cobras, nas serpentes. Além da queratina dessa forma, né, de escamas, a gente pode também encontrar isso no couro. Então, o couro do jacaré, né, ele é um grande exemplo aí de impermeabilização, que vocês estão vendo, que a queratina está fazendo aí no caso do jacaré e do crocodilo. E essa queratina também está lá formando a carapaça dos jabutis, dos cágados, das tartarugas, tudo isso a partir desse processo, dessa proteína chamada de queratina. A segunda coisa mais importante para a conquista do ambiente terrestre é resolver o problema da respiração. Então, nos anfíbios, a respiração era pela pele. Então, o pulmão era ineficiente. Então, o que aconteceu? Uma evolução do pulmão desses animais. O pulmão se tornou mais eficiente, ele se tornou mais ramificado, e com isso as trocas gasosas ocorreram de forma mais eficientes, certo? Bom, a terceira coisa, e a mais importante também, é a fecundação. Então, como resolver o problema da fecundação externa, que era na água? Então, o surgimento de órgãos copuladores. Então, a cloaca, né, vai ter lá um pênis, e nesse caso, então, vai ocorrer fecundação interna. Então, essa fecundação vai ocorrer no corpo da fêmea. E aí, esse animal, então, vai ter também a coisa mais importante, que por isso a gente vai chamar esses animais de amniotas, porque vão possuir uma estrutura chamada de âmnio. Então, o embrião desses animais vão produzir uma estrutura chamada de âmnio, um anexo embrionário que vai envolver o embrião, produzindo um líquido, que a gente vai chamar de líquido amniótico, e esse líquido amniótico vai manter esse animal no ambiente líquido, mas fora da água, ou seja, dentro do ovo. Então, o ovo, né, o ovo com casca, é o ovo chamado então de ovo amniota. Mas lembrando que nós, mamíferos, temos também esse âmino, né, formando aí o chamado saco amniótico, que tem o líquido amniótico para proteger. Bom, então foram 4 coisas super importantes que levaram então esses animais, os répteis, à conquista do ambiente terrestre. Então, quer dizer que se esses animais eles são os primeiros, significa o quê? Significa que vai existir uma grande biodiversidade. Então, na era Mesozoica, que tem 3 períodos chamados de Triássico, Jurássico e Cretáceo, é quando ocorre o apogeu, ou seja, uma grande explosão de biodiversidade desses animais. Então, esses répteis eles vão surgir num ambiente que não tem nada, né? Nenhum outro animal para competir. E tem bastante comida, bastante plantas, então, bastante inseto, né, para poder se alimentar. E aí o resto dessa história, uma grande abundância de comida, uma grande abundância de ambientes para explorar, significa
em biologia aquilo que a gente chama de grande diversidade de nichos ecológicos. Então, se eu tenho grande diversidade de nichos, significa que eu vou ter uma grande biodiversidade. Então, quer dizer que há mais ou menos aí cerca de 200 milhões de anos atrás, então é quando ocorre essa grande explosão aí dos répteis e ocorre uma grande biodiversidade desses animais. Eles vão ser grandões, vão ser os bichões aí, assustadores aí, que são os dinossauros, que a gente conhece aí, né, no Jurassic Park. Então, o que quer dizer Jurássico? Jurássico vem de Jurássico. Então, o período que aparecem, então, aí, esses grandes dinossauros. Ou seja, esses grandes répteis, grandes lagartos, que são os dinossauros. Bom, de uma maneira geral, o que é que todo réptil vai ter, certo? Então, vamos lá, vamos aprender um pouco sobre eles. Então, todo réptil, ele tem um coração tricavitário. Aí, o que quer dizer isso? Um coração que vai ter 3 cavidades, igual lá dos anfíbios. Só que o coração dos répteis vai ter um septo, tentando separar o ventrículo. Porém, esse septo não fecha totalmente os ventrículos. E aí, com isso, então, ocorre mistura de sangue. Então, a circulação desses animais continua uma circulação dupla e incompleta, como vocês podem perceber na imagem. Quer dizer que na hora que o átrio direito e o átrio esquerdo contraem, o sangue arterial e venoso se misturam nesse ventrículo. Porém, vai se misturar bem menos do que os anfíbios, né? Então, os anfíbios ocorre uma grande mistura. Mas já nos répteis, essa mistura ela vai ser menor. Então, com isso, vai ter mais oxigênio e, com isso, mais energia para esses animais. Bom, esses animais também eles são ectotérmicos ou pensilotérmicos. O que quer dizer isso? Quer dizer que a temperatura deles varia com a do ambiente. Então, por não ter ainda essa grande quantidade de oxigênio suficiente para manter o corpo, né, quente a partir do metabolismo, então esses animais usam estratégias do ambiente para controlar a sua temperatura. Isso é interessante porque são animais que não precisam comer muito, porque vai estar usando aí uma parte do calor do ambiente, né, recursos do ambiente, para controlar a sua temperatura. Bom, o sistema digestório desses animais continua igual, né? Então tem todas as estruturas que nós conhecemos. Então tem boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, vai ter um pâncreas, vai ter um fígado, vai ter rins para fazer a filtração do sangue. Então, tudo tranquilo. Vamos conhecer agora a biodiversidade dos répteis. Então a gente vai ver que os répteis, a classe Reptilia, ela tem ordens. E essas ordens, então, elas são chamadas de Lacertílias ou Lacertilia, que quer dizer o quê? Os lagartos. Então, esses lagartos que vocês estão vendo, existe uma grande biodiversidade. Então, o lagarto Jesus, por exemplo, que é aquele que atravessa, então, um rio andando sobre a tensão superficial da água, né? A gente tem aí também o monstro de Gila, a gente tem o dragão de Komodo, então a gente tem aí vários lagartos, né? O nosso lagarto mais comum é o camaleão, a lagartixa. Então, todos eles são lagartos que apresentam essa característica que vocês estão vendo. Um corpo alongado, com a cauda relativamente grande. Outra ordem que vem a partir dos répteis é a ordem Ophidia. Essa ordem Ophidia é a ordem das serpentes. Então, aí é que existe então, as serpentes, que são animais que têm um corpo vermiforme super, né, relativamente grande, em relação a uma minhoca, ou em relação a um anfíbio lá que a gente aprendeu lá como as cecílias. Bom, o que acontece então com as serpentes? As serpentes então são animais que têm patas atrofiadas. E aí então eles são ápodos e que esses animais geralmente são predadores, né? Então raramente aí vocês vão ver uma serpente, né, que é no caso vegetariana. Então, quase sempre elas vão ser carnívoras. E aí, para caçar, elas têm algumas estratégias. Então, existem serpentes que são constrictoras, ou seja, esmagam, fazem o esmagamento com uma jiboia,
a sucuri, que o pessoal chama de anaconda. Então, são serpentes que vão enrolar, quebrar os ossos dos animais e depois comer. E existe, então, aquelas que inoculam veneno. Essas inoculadoras de veneno, os venenos, então, matam a presa e amolece também um pouco esses ossos. Mesmo assim, essas cobras, elas ingerem o animal inteiro. Então, com isso, demora muito para poder fazer essa digestão. Então, a digestão é lenta. Então, quer dizer que uma cobra ela não precisa comer todo dia. Basta aí de 20 a 30 dias o intervalo aí para uma cobra caçar. Bom, e geralmente, a maioria delas, qual é o prato predileto delas? Ratos. Né? Então, pequenos ratos, pequenos roedores que vão ser principalmente aí o prato predileto dessas serpentes. Bom, aqui no Brasil existe 4 serpentes, ou seja, 4 gêneros de serpentes que são venenosas, ou seja, que tem o que vocês estão vendo ali, um dente inoculador de veneno, que a gente chama de peçonha. Então, a peçonha é uma estrutura que vai inocular o veneno. Então, a cobra vai morder, e aí embaixo do dente tem uma glândula, e quando ela morde, ela pressiona essa glândula e o dente tem um canal, e ali o veneno escorre na carne do animal. Mas quase toda cobra ela não tem o humano como fonte de alimento. Ela apenas são o quê? Acidentes. Então, a gente chamaria isso de acidente porque você pisou na cobra, né? Você, na verdade, chegou perto do buraco onde a cobra está, né? E essa cobra estava grávida. Aí eu vou falar agora sobre isso. Então, os répteis, alguns répteis, eles são ovíparos, a maioria, vão pôr ovos. E, no caso, algumas serpentes, elas são ovovivíparas. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela vai chocar o ovo dentro delas, dentro da fêmea. E é isso que vai ser interessante. E quando essas cobras ficam nesse período, elas ficam mais arísticas, né? Para tentar proteger os seus filhotes. Bom, a próxima classe são a classe dos quelônios. O que são quelônios? Tartaruga, jabuti e cágado. Bom, a tartaruga, como vocês estão vendo, elas são lindas, né? Então, a tartaruga, elas correspondem a um grupo de animais que estão lá, tanto no ambiente marinho, na água, né? Então, no ambiente marinho, quanto no ambiente de água doce, dos rios. Mas, o que acontece com elas? Elas geralmente têm um corpo, uma carapaça, que ela é mediana. Já o cágado, ele é mais achatado. Aí o cágado tem uma carapaça mais achatada e o jabuti é que tem a carapaça grandona. Então, com isso, a gente consegue distinguir a diferença entre tartaruga, cágado e jabuti. Perfeito? Bom, no geral, o que acontece com esses animais, com esses quelônios? Então, vão ter a fecundação interna, vão pôr ovos. No caso da tartaruga, põe ovos no lugar onde ela nasceu. Então, um exemplo, aqui na Bahia, a gente tem a Praia do Forte, onde um monte de tartaruga vai pôr ovos ali, naquele exato local, e daqui a alguns anos, 20, 30 anos, essa tartaruga vai voltar para lá, para quando ficar grávida, pôr aqueles ovos ali, né? Naquele mesmo local. Um fato super interessante sobre a postura de ovos das tartarugas e de quase todos os répteis é que o sexo é determinado pela temperatura. Olha que interessante. Quer dizer que temperaturas altas, geralmente em torno de 40, 38 a 40 graus, aí determinam o nascimento de fêmeas. Enquanto que os ovos, né, que são expostos a uma temperatura menor do que 38 graus, aí geralmente originam machos. Então, uma super curiosidade aí sobre os ovos de répteis. Bom, uma outra ordem em relação à classe reptília, ou reptiliana, é os crocodilos, ou seja, a ordem crocodila. E essa ordem dos crocodilos, o que acontece com elas? Agrupa o crocodilo e o jacaré. Crocodilo e jacaré são super interessantes porque eles têm um coração tetracavitário. Ufa, finalmente esse coração fechou, né? Então agora tem 2 ventrículos e 2 átrios.
um coração tetracavitário. Esse coração tetracavitário dos crocodilos répteis vai levar a um grande problema. Imaginem, quer dizer que tem aquela frase, né? Deus não dá asa à cobra, mas na verdade Deus não deu asa ao jacaré. Porque é o seguinte, apesar da circulação ser dupla e completa no coração do réptil crocodiliano, o que é que vai acontecer? É que a circulação é dupla e completa fora do coração. Então existe um buraco, pequeno buraco, um foramen interarterial entre a artéria aorta e a artéria pulmonar. A artéria pulmonar ela sai com sangue venoso, que vai lá para o pulmão. E a artéria aorta que vem com sangue arterial, né, para distribuir pelo corpo todo. Existe então uma passagem de sangue, existe um buraco, tá? Um foramen, chamado foramen de Panizza, que ele descobriu isso, e viu então que existe uma mistura de sangue arterial e venoso nos répteis. Porém, essa mistura acaba sendo muito menor do que numa cobra, do que no quelônio, né, do que no lagarto, porque neles o coração ainda continua tricavitário, certo? Bom, então o jacaré tem um coração com 4 cavidades, tinha tudo para ter uma circulação dupla e completa, mas tem esse buraquinho aí que atrapalha a vida deles. Então os crocodilos e jacarés são super interessantes, né? São predadores, e que esses animais eles se diferenciam basicamente pelo tamanho. Os crocodilos eles são muito grandes, enquanto que os jacarés eles são um pouquinho menores. Mas a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, o jacaré de papo amarelo, que é o que vocês estão vendo aí, que é o grande representante lá do Pantanal brasileiro. Bom, os répteis, na sua maioria, quase todos aí são predadores, tá? Em relação aos hábitos deles. Quase todos são predadores. Raramente a gente vai ver algum réptil que vai ser herbívoro. Eles são super importantes porque eles controlam as cadeias alimentares. Então são os animais que estão lá fazendo um controle super importante de insetos, de vários outros artrópodos que são controlados por esses répteis que geralmente são caçados aleatoriamente, né? Então o homem vai lá e tenta caçar crocodilos, caçar cobras, caçar lagartos, onde geralmente esses animais eles controlam a cadeia alimentar e essas cadeias que onde eles estão, elas são equilibradas pela presença deles. Valeu? Galera, então espero que tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal Super Biologia do professor Marconi Brito. Valeu, galera! Oi!